Não é só de coisas boas que a gente vive no ano, né? Hello, galerinha! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2024 aqui do De Livro em Livro. E hoje eu vim conversar com vocês sobre as piores leituras do ano. Porque assim, eu vou muito pelo fato de... pelo lado, né, na verdade, de livros que eu não curti muito, que não foram aquilo que eu tava esperando, que eu tinha uma certa expectativa, eu estava esperando ele me entregar alguma coisa que ele não me entregou, alguma sinopse que parecia que o livro abordava de uma maneira e não abordou, sabe? Assim, não funcionou, o negócio infelizmente não funcionou pra mim. O que não necessariamente significa que não vai funcionar pra você. Então, assim, no caso, foi a minha opinião, foi a minha experiência e a gente pode ter experiências diferentes, tá tudo bem. Eu tava pensando em fazer o vídeo numa escala, tipo assim, do menos pior para o pior de todos. Vou tentar seguir por essa linha, mas assim, eles estão bem semelhantes, assim, em questão, tipo, não curtir. O primeiro deles que eu separei aqui pra falar pra vocês foi O Grande Círculo, da Maggie Shipstead. O que rolou com a Maggie? Eu não curti. Assim, tá, vamos com calma. Eu até marquei algumas coisas aqui, ó, tá vendo? Tem umas coisinhas marcadinhas e tal. O livro, de acordo com a sinopse dele, ele conta a história, tipo assim, da Hadley, que na verdade ela é uma atriz. E aí ela foi escalada, na verdade a vida dela tá indo pro fundo do poço, né? Porque ela participou de vários escândalos na mídia. E isso acabou aí prejudicando muito a carreira dela. E aí ela recebe uma proposta de interpretar essa aviadora muito famosa, que é a Marian, e que foi a que decidiu a dar a volta ao mundo sobrevoando o Polo Norte e Sul em 1950. Só que prestes a concluir essa jornada, ela desaparece e ficou no ar. Então vamos fazer um filme sobre ela. E a Hadley, né, vai meio que interpretar o papel. O que eu achei incrível, né, parece uma ficção meio histórica, uma parada meio assim, sabe? Então eu tava bem empolgada pra ler. Mas o livro, eu nem cheguei na parte em que a Hadley recebe a proposta de fazer esse personagem. Ele vai se arrastando na história da Marian desde nova, desde criança, e que é até interessante de ler, mas acontece muita coisa pesada na vida dela que eu não tava preparada pra ler, que eu não sabia que ia por esse lado. E da parte da Hadley também, muitos dramas em relação ao estrelato e tudo mais, e fica se enrolando nessas duas histórias, sabe? Tanto da Hadley quanto da Marian. E eu nem cheguei nessa parte da sinopse, sabe? Eu parei antes. E não é que não seja interessante. Tinham partes interessantes, a construção da narrativa tinha momentos bacanas, mas assim, não tava rolando. Por algum motivo tava lento demais pra mim. E pra eu achar um livro lento, é meio complicado, porque eu sou muito de boa com livros que são, tipo assim, focam muito em construção de personagem, construção, ambientação, essas coisas assim. Eu gosto muito de livro assim. Mas por algum motivo, na época que eu tava lendo, não tava rolando, eu não tava me conectando muito com os personagens. Eu acho que eu também tava lendo ao mesmo tempo outros livros que eu tava muito empolgada e que eram mais levados pra fantasia, então não casou. E aí eu acabei abandonando ele, porque assim, não tava rolando, não tava gostando. Toda vez que eu tinha que pegar o livro eu ficava meio, ai, eu tenho que pegar esse livro. Então quando tá assim eu acho melhor parar. E quem sabe dar uma oportunidade no futuro pra eu pegar e ler ele, porque se não tá rolando agora, não quer dizer que não vai rolar nunca. Então, né, aí eu parei ele, abandonei, porque não era o que eu tava esperando, não foi pelo viés que eu achava que a história ia. Apesar da sinopse ser bem a minha cara e ser bem o tipo de coisa que eu gosto de ler. Não rolou. Outra que eu vou colocar aqui pra vocês, eu não tenho ele aqui físico, eu li em e-book, na verdade nem e-book, eu ouvi o audiobook e não ouvi todo, ele foi abandonado também. Olha, segundo abandonado do ano. Que é sobre os ossos dos mortos. Esse livro aqui fala basicamente de morte, que é um tema que eu gosto muito de ler. Mas ele vai mais assim, tinha muita coisa de proteção aos animais, maus tratos de animais, tinha coisa sobre, tipo, o vizinho dela morre, e aí ela e um outro vizinho acabam mexendo no corpo que eles não poderiam mexer, né? E aí rola o funeral desse vizinho, algumas pessoas vão, e aí ela odiava o cara, mas meio que tem essa coisa de santificar a pessoa depois da morte, sabe? Todo mundo tem uma alma, uma aura meio misteriosa e uma coisa tipo de santificado depois de morrer, quando às vezes, na verdade, na vida a pessoa era uma peste, né? E aí ela fala um pouco sobre isso, fala até demais sobre astrologia e
entra numas discussões bem aleatórias, só que a personagem é chata, é meio cebosa, sabe? A forma como ela fala das coisas parece muito arrogante, e isso me tirou um pouco da história, porque por mais que talvez eu até concordasse com algumas coisas, eu discordava por causa da maneira que ela falava, sabe? Então a narrativa não me pegou, os personagens não me pegaram, eu tava achando tudo muito chato e aí eu abandonei. Esse próximo livro eu não curti, mas esse eu não abandonei. Eu li ele todo, então a gente pode falar mal com propriedade, né? Porque o negócio é assim, a gente quer falar mal, a gente fala mal com propriedade, né? Eu sempre tento ler até o final, mesmo que eu não goste. Porque às vezes tem alguma coisinha que salva, o que é raro se você não tá gostando da maior parte do livro. Mas assim, né? A gente tenta. Eu tô falando das 1000 partes do meu coração, que saiu aqui até do foco. Volta, querido. Obrigada. Oi. Então, As 1000 Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. Foi o primeiro livro da Colleen Hoover que eu li, que eu odiei. Olha aí! Tem uma primeira vez pra tudo. Eu não achei que esse momento fosse chegar, tá? Porque eu absolutamente adoro tudo que a Colleen escreve. Eu gosto da maneira como ela escreve, eu gosto da forma como ela envolve o leitor, eu gosto como ela discorre sobre assuntos que são pesados e são polêmicos, mas ela deixa espaço também para o leitor colocar um pouco de si ali, sabe? E algumas pessoas não entendem isso e acabam vendo como uma maneira displicente de tratar, e outras coisas, quando eu olho assim, eu acho que, opa, não é bem assim, sabe? Muitas coisas têm um tom de crítica, né? E estão ali, claro que para chocar, mas é assim que a gente gera discussão, né? Mas isso aí é um outro assunto. Aqui, especificamente nesse livro, eu acho que pela primeira vez ela abordou displicentemente um tema que eu achei muito pesado. Fora que os personagens não são interessantes, eles são todos muito chatos, essa família é completamente louca, bizarra, sabe? Eu já vi muitas famílias, conheço amigos que têm famílias que têm problemas de comunicação, problemas de relacionamento, isso é super comum, mas a maneira como é abordado aqui, tipo assim, bizarro, bizarríssimo. A personagem principal, esquisitíssima, a relação dela com a irmã gêmea dela, esquisitíssimo. É tudo muito esquisito, a ponto de você não conseguir sentir empatia, porque os personagens são todos detestáveis, na minha opinião, sabe? E não é de uma maneira que leva discussão, que faz você ficar envolvida, sabe? É simplesmente tipo, que saco, eu não quero mais ler sobre você. A história é mal construída. A parte pesada do livro, que geralmente ela traz, né, os temas mais pesados sobre abuso e tudo mais, assim, são totalmente jogados ali como uma desculpa. E ainda eu achei que ela pegou a questão de sexualidade e envolveu ali de uma maneira muito displicente, sabe? Não achei legal a forma como ela trabalhou isso, como ela usou isso como uma desculpa. E, já que é por causa disso, tá tudo bem. Tipo, não, sabe? Já que é por causa disso, é perdoável. Você tem que perdoar e seguir em frente. Não, sabe? Não é assim que as coisas funcionam e eu não gostei nem um pouco da maneira como ela trabalhou essa história. Então, assim, acho que de todos os livros que estão aqui na lista, esse daqui é um dos que eu menos gostei. Se eu for parar pra pensar, é um dos que eu mais fiquei chocada, assim, nossa, como ficou ruim, como ficou péssimo isso. O próximo livro que infelizmente não rolou pra mim foi A Sonata Perfeita, esse daqui, da Rose Tremaine. Esse livro daqui, eu tava com altas expectativas em relação a ele, porque a sinopse dele também é bem a minha cara, parece ser bem o tipo de coisa que eu amo ler, né, porque ele tem como base de fundo, o plano de fundo, a Segunda Guerra Mundial, e a gente tem aqui o relato de 2 meninos que moram na Suíça, que ficou ali no meio, né, tentou se manter neutra no meio da guerra, e que, na verdade, se você parar pra pensar, essa neutralidade que eles tentaram buscar, na verdade, estava meio que puxando sardinha pro lado da Alemanha, né, porque ninguém consegue ficar neutro, ficar totalmente em cima do muro. Você acaba sempre favorecendo um lado, o lado que tá ganhando ou o lado que tá fazendo mais coisas. Quando você não, por exemplo, aceita pessoas refugiadas e pra você não se envolver na questão, você meio que tá apoiando um lado, né? Mas enfim, foi interessante ler esse lado de como ficou a Suíça nessa época. E a gente acompanhou um menino que é judeu, né, que mora com a família lá na Suíça, e um menino que o pai dele morreu em função de toda essa questão com os judeus e tudo mais, então mora ele e a mãe, e eles moram numa situação bem miserável, sabe? E a gente vai acompanhando a vida deles desde pequenininho até mais velhos. O menino que é judeu, ele tem muito talento com música, toca piano super bem, e o menino que mora ali só com a mãe dele, ele encara a vida de uma maneira mais seca,
sem usar muita imaginação, é muito ali a realidade, o que você precisa fazer, qual é o próximo passo, porque foi assim que ele foi criado, passando por muitas necessidades, sabe? E ao mesmo tempo ele tem um dos corações mais puros, sabe? Eu me apaixonei por esse personagem especificamente, e é a única coisa que salva no livro. Porque assim, todo o resto ficou meio chato e ficou raso, de certa maneira, porque a gente tem saltos no tempo, que geralmente é uma coisa que não me incomoda. Mas aqui ele foi feito de uma maneira, assim, os saltos eram tão grandes que você não conseguia sentir como se você tivesse meio que vivido a vida com os personagens e entendido todas as suas motivações e aonde eles estavam, porque eram saltos de anos e anos e eles estavam super diferentes e aí você se sente meio desconectado, sabe? Fora que a relação dos dois personagens principais, eu ficava com ódio do garotinho que tocava piano, porque, tipo assim, apesar dele ter toda essa musicalidade, ele era péssimo ser humano, sabe? Não é aquela pessoa que floresce com a arte transforma ele numa pessoa pior. E o menino, que teoricamente não tem essa coisa com a arte, era uma pessoa tão boa, tão pura, tava ali fazendo tanto pelos outros, da melhor maneira possível, tanto pra família dele quanto os próprios pais do menino que tocava piano, entendeu? Então, assim, eu ficava com muita pena dele, com muita raiva do outro, e como ele acabava se envolvendo na vida do outro, fazendo de tudo pelo outro, quando o outro cagava baldes pra ele, sabe? Então eu passei raiva durante a maior parte do livro, e a gente sente que a autora tá tentando sensibilizar o leitor em relação às dificuldades do menino que toca piano também, mas assim, ela não conseguiu, porque a personalidade dele era péssima, então eu só ficava com raiva, com ranço. Tanto dele quanto da narrativa tentando favorecer certas coisas em relação a ele, entendeu? E assim, a parte do plano de fundo tá ali, mas ficou bem de fundo mesmo, sabe? Então assim, eu tava com uma expectativa de ser um tipo de livro e ele foi outro, ele não me entregou aquilo que eu tava esperando dele. E tá tudo bem, mas infelizmente pra mim não rolou. E pra finalizar, mais um livro que infelizmente não rolou nem um pouco pra mim foi A Estrada. Eu não lembro agora o nome do autor, mas eu vou deixar a foto aí pra vocês. E esse livro, ele, pelo que eu fiquei sabendo, ele tem um quê bíblico, né, de apocalipse nele, e você consegue sentir um pouco disso nos personagens também. É literalmente um pai e um filho andando por uma estrada depois, tipo, do apocalipse, sabe? Aconteceu alguma coisa muito grave e a Terra tá definhando e existem poucos sobreviventes que andam por aí catando os restos das coisas pra tentar sobreviver, sabe? Tudo cheio de fuligem e eles ali tentando viver. A gente sabe que a mãe do menino é o pai e o filho, né? A mãe morreu. E aí a gente aos poucos vai descobrindo um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do que rolou com ela. Mas também não se aprofunda muito nisso, que eu senti bastante falta, sabe? E a relação desse pai e desse filho. O pai tentando colocar alguma fé num garoto que nasceu e cresceu praticamente num mundo destruído, desolado, em que não conhece nada do que era antes desse tal apocalipse. Né? Então ele meio que fala como se eles fossem as pessoas do bem, os enviados de Deus, e eles vão conseguir as coisas porque eles são os escolhidos, eles são pessoas boas, sabe? E essa criança aí tentando entender o mundo e tendo certas dificuldades, sabe? Contando outras pessoas que algumas são ruins, outras nem tanto. Vai por isso mesmo, é bem um livro de jornada em que nada acontece de verdade. Eles só ficam andando e filosofando sobre a vida. Tem umas passagens interessantes, tem umas reflexões legais, mas assim, de vez em quando só, o livro é bem chatinho. É isso, galera. Contem aqui embaixo pra mim quais foram os piores livros que vocês leram em 2023. Eu vou gostar de saber, pra talvez passar longe. Aproveita pra se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.